Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que, assim, ele emana para você a luz. Ele traz para você o pensamento de, cara, que delícia, eu tô evoluindo, eu tô crescendo, eu tô aprendendo, eu tô querendo informação. E ao mesmo tempo, essa é a nossa ideia, é o nosso objetivo, é falar para você, sim, o Espiritismo é uma doutrina que está próxima, bem mais próxima da realidade, na nossa realidade, como espírito, como ser, como essência. E isso daí é muito legal. Principalmente quando você quer entender o que acontece, gente. Que história é essa desse negócio de, ai, você vai para onde? Quando você morrer, você vai pro plano espiritual de luz ou você vai pro umbral? Parece que a gente está falando sobre uma sentença divina. Calma. É por isso que o tema de hoje é umbral orgânico. Exatamente. Na concepção do espiritismo, gente, o que é umbral? Umbral representa a passagem que o espírito realiza depois da morte física, ou mais precisamente, depois da desencarnação. É uma travessia que ele faz do plano material para o plano espiritual. Junto do umbral tem a perturbação. A perturbação todo o espírito sofre ao abandonar o corpo físico. Mas a diferença desse umbral é que ele apresenta algumas coisas, uns processos individuais para cada espírito. Perdão. Como é, na verdade, um estado de consciência, tá? Esse espírito ele pode ou não ficar preso por tempo indeterminado e em estado de sofrimento, angústia ou mesmo de incompreensão da sua própria situação como espírito desencarnado. É por isso que o umbral é geralmente confundido com o quê? Com o inferno na concepção geral. Mas vamos entender melhor? Ele é uma condição de transição. Então, onde o espírito ele vai ter a oportunidade, através do sofrimento ou do estado de letargia, de reavaliar sua evolução para seguir um plano mais elevado, ou programar uma nova reencarnação, onde ele vai estar crescendo, amadurecendo o seu espírito. Então, o umbral, além de não ser um lugar físico, e sim um estado vibratório, em que o espírito desencarnado se encontra por seus próprios méritos, e que, de certa forma, gera a ideia de que ele pode ser comparado a um purgatório, ou a um inferno nas outras crenças religiosas. Mas, mesmo assim, ainda prevalecem muitas características bem diferenciadas. Bom, a doutrina nos explica, através da codificação de Kardec, né, que esse umbral é um estado de consciência. Ele é um estado de transição. Para ser transição, ele tem a necessidade de ser um estado de consciência. E ali, naquela região, naquela região vibratória, se agrupam aqueles que se atraem porque se sintonizam na mesma faixa vibratória e através da lei do magnetismo. Essa mesma lei que determina a passagem do espírito por ele através de suas atitudes e escolhas feitas ao longo de sua encarnação. Portanto, aqueles que passam a vida baseando em seus atos no egoísmo, orgulho, vaidade, se rendendo a vícios de qualquer natureza, espalhando sentimentos de ódio ao seu redor, é movido por inveja, raiva e maldade, ou mesmo a dissimulação, né? O que acontece? Se encontra em um estado vibratório inferior. E aí, nessa situação, ele vai reverberar durante a estadia no corpo e após a morte deste. Então, sabendo da regência, da ação e reação, isso é o que vai determinar a permanência desse espírito pelo tempo necessário à sua evolução na região umbralina. Bom, é muito interessante a gente entender que aquele conjunto, é o que Jesus sempre falou, você é o conjunto de suas próprias obras, de suas obras. Então, se você está juntando suas obras, e essas obras durante a vida são positivas, são boas, são de crescimento, você tem essa energia positiva sendo gerada o tempo todo e te protegendo. Mas se você caminha
para aquela ideia de energia inferior, sempre trazendo aquela situação mais, sabe, mais pesada para o seu lado, você está ali alimentando o que a gente chama de pensamento negativo. E essas regiões vibratórias na dimensão espiritual são formadas por pensamentos inferiores e energias deletérias. Energia deletéria, eu vou explicar de novo. É aquela energia que o ser emana, o ser vivente emana, quando ele fala um palavrão, quando ele pensa mal de alguém, quando ele deseja o mal de alguém. Então, todos os comprometidos durante a jornada da vida física acabam se agrupando na mesma região, unindo aqueles que cometem suicídio, assassinato, que praticam abortos, se sujeitam a qualquer tipo de colheita, de escolha que gera uma colheita infeliz. E podem também ficar presos nesse estado e serem atraídos para essas regiões de energia inferior para que passem por situações dolorosas. Porque o tempo nessa dimensão, gente, não corre como no nosso plano físico. E é isso que faz com que o espírito perca a noção de quanto tempo ele está no umbral. Mas, ao mesmo tempo, tem uma positividade aí. Essa vivência ela acaba gerando a oportunidade em que ele pode começar a rever os seus atos derradeiros, ou seja, os últimos atos que ele cometeu, e até lembrar de outras vidas. E ter a chance desse arrependimento que ele aciona. O arrependimento, ele aciona um alarme que mostra que ele está pronto para receber o socorro necessário. Nós estamos falando de uma região dimensional onde espíritos podem sentir dor física e emocional, medo, angústia, desespero e solidão. E ainda podem ser acometidos por um estado de confusão mental, sem saber o que fazer ou como sair deste sofrimento. Isso causa a credibilidade cega, por ser uma região magnética, exatamente. O que que faz? Faz ele acreditar que tudo aquilo é físico e não etéreo. É por isso que a maioria dos obsessores, quando eles são resgatados no umbral, eles têm a sensação de que ainda estão vivos e que estão morando num lugar que existe, que ele não morreu não, ele só está numa outra região. Se ele voltar para casa, as pessoas vão reconhecê-lo, é mais ou menos dessa ideia. Mas é por isso que a sua frequência vibratória fica muito baixa, porque quanto mais a vibração é baixa, mais materializado ele está. Então, muito denso. Sendo até difícil, gente, em alguns locais do umbral, respirar. Além do que, é impregnado de uma grande escuridão, com a presença de seres sombrios e negativos. Gente, irmãos sofredores são sombrios. Nós temos espíritos que sofrem e espíritos que são maus, porque eles querem ser. Isso tudo é uma consequência que reflete o estado inferior dos espíritos que ali estão. Os que infligem dor, os que passam pelas dores e humilhações, e até os que estão na erraticidade, todos em sofrimento, todos. Espiritismo é ciência e doutrina e religião. Nós não estamos falando aqui que umbral é um castigo divino. Não é. O umbral é uma consequência do nosso organismo espiritual devido às escolhas e atitudes que cada indivíduo ao longo de uma encarnação toma. A doutrina dos espíritos, ela nos diz que cada um é responsável pelo seu próprio destino. Todos nós atendemos à lei de causa e efeito. Fim. Sendo assim, não existem castigos ou recompensas divinas. Está nas mãos do espírito, ou melhor, em sua consciência, que pode fazer com que ele se demore por lá em função de suas escolhas. É básico, ação e reação. Não é punição divina. Gente, é interessante a gente entrar nesse ponto, porque
Quando eu falo não é punição divina, é porque as pessoas, elas tratam o estado do umbral, a região umbralina, como se fosse, ai meu Deus, é castigo de Deus. Sabe essa frase, castigo de Deus? Nós somos espíritas e, conquanto e portanto, como espíritas, nós entendemos que Deus não castiga, que Deus não é mau, que Deus é puro amor e só amor. Então, se ele é só amor e por amor, por que ele iria condenar alguém à eternidade da tristeza e da infelicidade? Isso não existe. Cada espírito aqui está bom ou está mal. Você está, você não é. Essa essência do ser é só quando você leva ela para depois da morte e alimenta isso como uma verdade incondicional na sua vida. E espíritos fazem isso. Mas todos estamos fadados à evolução e ao crescimento. E uma hora isso tem que parar. Essa maldade cessa. Esses espíritos evoluídos, esses irmãos de luz que nos auxiliam, já foram pessoas que estiveram no umbral, já cometeram erros. Todos nós cometemos erros e todos nós estamos aqui tentando acertar. E é isso que alimenta a região umbralina, os nossos erros. É incrível, mas acontece assim. Mas, gente, a gente pode evitar. A gente pode evitar o umbral, vocês acreditam? Só passar por lá como um processo natural e rápido, como qualquer espírito passa. Mas para isso é necessário disciplina. Nós temos que disciplinar em relação às nossas escolhas e atitudes ao longo da vida. Exatamente. Se você vive normalmente, consegue agir sempre tendo como base as virtudes que nos foram mostradas e ensinadas por nosso amado Mestre Jesus, e priorizando respeito, compaixão, caridade, humildade, amor. Ah, meu amigo, isso faz você evitar os exageros, evita vício, evita ódio, inveja, orgulho, destrói o egoísmo e a maldade. E aí, com isso, você acumula méritos. Bônus hora. Você acumula coisas boas. Se você consegue isso, você está passando pelo umbral com uma naturalidade. Aquilo é orgânico, faz parte do seu espírito aquilo. Passar por ali para chegar na outra dimensão. Mas você só vai conseguir isso buscando o quê? Autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, através de meditação, leitura de obra edificante e, principalmente, a prática do bem que requer caridade. Aí, já nesse trajeto, você ainda, olha só, a evolução do espírito está ligada à caridade e à capacidade que ele tem de ajudar o próximo. Se você ajuda o próximo, você pensa que você está ajudando aquele outro ser. E você esquece completamente que quando você ajuda uma outra pessoa, quem que você acaba se ajudando? Você mesmo. Olha que interessante. Isso é bárbaro, porque à medida que você está ajudando as outras pessoas, você está ajudando a você. Quando você traz uma comida e dá para alguém, aquela comida nunca vai faltar na sua vida. Porque você está dando de coração, e você traz com carinho, porque aquela pessoa, ela recebe com simplicidade. Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa, é uma reciprocidade de espíritos. E é natural. Meu amigo, nessa história, né, você pode ajudar espíritos que estão no umbral, apenas enviando pensamentos de amor, de luz e de compaixão a esses irmãos que estão com as consciências envoltas em sombras. E a gente ainda pode fazer mais, orando por esses espíritos e pedindo a ajuda de entidades mais evoluídas para que eles se aproximem deles. Quando eles se aproximam, eles vão elevar a energia vibratória desses irmãos, que irão experimentar e se identificar com a sensação do bem realizado. E aí eles vão sentir o desejo de seguir pelo mesmo caminho. Naquele momento, acontece o arrependimento, o espírito volta seu olhar para Deus,
volta o seu coração, a sua essência para Deus, e ali ele roga auxílio. Porque é só assim, depois de aumentar essa faixa vibratória, que os corações sofredores irão conseguir enxergar e identificar os bons espíritos que estão ao seu redor, sempre prontos a auxiliá-los. Esse parâmetro todo aí explica exatamente essas regiões, as regiões umbralinas. A necessidade disso é importantíssimo, porque, meu Deus, Max, eu li um livro, e no livro falava que tem um chefe de um grupo de espíritos inferiores que pega aquelas pessoas que eles consideram que são inimigos, aprisionam, maltratam, ensinam eles a influenciar negativamente tudo. Por que Deus permite isso? Isso é muito ruim. Não é Deus permitindo. É nesse ponto, não é castigo divino. Isso é uma escolha que o ser humano faz. Isso é uma escolha que ele faz durante a vida na carne. Ele maltrata pessoas, ele mata pessoas, ele rouba pessoas, ele lesa os sentimentos das pessoas. Ele faz isso, ele automaticamente gera no outro lado da dimensão espiritual um lugar negativo para ele. E quando ele desencarna, ele se liberta de todas as amarras e de todas as coisas que poderiam fazer com que ele não sentisse intensamente qualquer coisa. Aí ele fica à mercê, ele fica à deriva. Nesse momento, gente, é assim, ó, o corpo tá aqui, aí desencarnou, o espírito solta do corpo, o corpo cai, porque ele tá sob a lei da gravidade física. Ok. Essa parte aqui que se soltou está sob a lei da espiritualidade. A lei da espiritualidade, da ciência espiritual. Deus te criou e te deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma escolha orgânica do espírito. Eu estou falando de orgânico, gente, porque é um organismo. Seu espírito tem um perispírito, que é um corpo para o espírito. Então, nesse momento, você que gerou toda a negatividade aqui, imediatamente a energia funciona como um radar. Ela sai assim, ó. Aí ela passa aqui, opa, olha o negativo aqui, aí ela faz assim, ó. Pronto. Você já fecha o olho aqui, morrendo, e abre o olho aonde? No umbral. Aquele escuro, aquele cheiro ruim, aquela sensação pesada, difícil para respirar. Entende? Então, assim, isso é muito, mas é muito normal acontecer. Muito. Olha, a maioria desses espíritos que estão envoltos em criminalidade, eles desencarnam e nascem de novo, praticamente, assim, morrem 10. O que eu falo é assim, existem situações e locais. Não precisa você estar numa favela para você ser ruim. Existem pessoas que são filhos de pessoas ricas, mas que praticam várias coisas, tipo tráfico, assassinato, encomenda a morte dos outros, independente de estar numa favela. Essas pessoas e as pessoas que estão na favela trabalhando na criminalidade, elas morrem cedo e à medida que elas vão morrendo, já nascem outras com o mesmo ímpeto para alimentar aquilo. É dessa forma que o umbral funciona. Só que em momento de prova e expiação, isso daí é funcional, porque é isso que faz com que nós possamos evoluir. A gente vai evoluir porque a gente precisa da dor, a gente precisa sofrer, passar pela expiação que a gente provocou em outras pessoas, em outras vidas. Mas, depois que a gente passa, isso vai funilando, isso vai peneirando. E aí, o que resta são os insistentes. É aqueles que acham que a vida é eternamente a maldade. Eles vão ser remanejados. Por que eles vão ser remanejados? Para que eles habitem em corpos que tenham consciências inferiores, que tenham capacidades mentais inferiores, para recomeçar o processo evolutivo dali. É uma chance que Deus dá a esses espíritos. Enquanto que nós,
que já alimentamos a intelectualidade, que já entendemos qual é o nosso papel na escala de evolução, vamos continuar habitando o planeta de regeneração para evoluir mais e mais rápido ainda com os seres que vão crescendo também. E aí tudo começa a se equilibrar. De um lado, o espírito evolui, de outro lado, a matéria evolui. Então, o corpo físico se capacita a viver mais anos, ele tem uma longevidade maior, ele tem mais proteção na imunidade, ele não sofre tanto, entenderam? Tudo isso faz parte de um crescimento. E o umbral, ele é orgânico, ele faz parte disso naturalmente. É natural. Não é uma coisa divina. Deus criou o umbral. Deus não criou o umbral, não, gente. Quem criou o umbral foi a mentalização que o homem faz. O próprio ser humano é o responsável pelas regiões densas na dimensão espiritual. E olha, é interessante porque isso tudo nos leva para uma pergunta que fala muito, com poucas palavras, do Livro dos Espíritos, na questão 628. Pergunta assim: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Aí a resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. E é o deslumbre o responsável pelo umbral. Você deslumbra demais na vida, comete erros avassaladores e é atraído para essas regiões. Infelizmente. Mas é orgânico. O umbral é orgânico. Eu espero que isso tenha sido e ficado muito claro para vocês. Não culpem Deus, não deem para Deus essa responsabilidade, porque não é dele. Essa responsabilidade é das emanações mentais que nós proporcionamos uns pelos outros, uns para os outros, né? E, infelizmente, é isso. Gente, adorei, que eu acho que eu consegui falar tudo direitinho, bonitinho para vocês. Você agora vai lá no Facebook, curte a página Espirais de Luz, se inscreve no canal do YouTube, não se esquece, e ativa o sininho, porque tem palestra que a gente vai publicar para vocês esse mês, no próximo mês, todo dia, qualquer dia. Vem com a gente vibrar a luz. Até a próxima. Beijos de luz.